a Europa está à beira de um racha histórico enquanto a Alemanha joga um jogo duplo perigoso. Berlim diz não a tropas em solo ucraniano, mas abre as portas para um financiamento que pode vir com um preço: dinheiro russo. E agora, Zelensky se prepara para um encontro bilateral que pode mudar tudo. Mas há um detalhe crucial que você não pode ignorar. Acompanhe até o fim, porque o que está em jogo é o futuro da União Europeia. Será que o bloco está prestes a se desintegrar? Analisemos juntos as declarações e ações dos líderes europeus que revelam uma divisão profunda. Enquanto uma nova força pacifista ganha espaço no continente, quem assumirá a missão de restaurar a ordem na Europa? Os Estados Unidos, por sua vez, já movem suas peças, tropas em alerta e uma ofensiva contra o que chamam de regime ditatorial. Mas eis a questão: quem atenderá ao pedido de socorro desse ditador? Nesta segunda-feira, 2 de setembro, você fica sabendo dos bastidores dos acontecimentos que vão definir os próximos capítulos dessa crise. Informações exclusivas, detalhes que ninguém mais traz, e tudo com agilidade e clareza que só Nesta oferece. Aqui, você fica por dentro do que realmente importa na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e no mundo, antes de todo mundo e sem rodeios. A fissura na União Europeia ficou evidente quando Boris Pistorius, ministro da Defesa alemão e uma das vozes mais influentes da Europa, rebateu com veemência a proposta de Ursula von der Leyen. A presidente da Comissão Europeia havia sugerido, em tom provocativo, a possibilidade de desdobrar forças multinacionais na Ucrânia após a guerra. Para Pistorius, porém, discutir garantias de segurança militar em público, antes mesmo de negociações, é um erro estratégico grave. Sua posição é clara: a UE não tem mandato para decidir sobre o envio de tropas ao território ucraniano. Não vou alimentar especulações sobre essas ideias. Estamos falando apenas de princípios e condições hipotéticas, mas este não é um debate para a opinião pública agora, declarou, cortando qualquer margem para mal-entendidos. A reação não veio por acaso. Von der Leyen havia solto uma bomba ao revelar que a UE está elaborando planos muito concretos para garantir a segurança da Ucrânia, incluindo a possibilidade de estacionar dezenas de milhares de soldados sob comando americano e europeu. Mas, em suas declarações seguintes, a líder recuou, passou a enfatizar o aspecto econômico da defesa, anunciando um pacote de 800 bilhões de euros até 2030, acordado com o Conselho Europeu. Vamos apresentar um roteiro detalhado no outono, identificando lacunas e como preenchê-las com metas claras e prazos definidos. Porque só o que pode ser medido pode ser realizado, afirmou, tentando acalmar os ânimos. Enquanto isso, um sinal inesperado vem de Berlim. Deputados alemães revelaram em Kiev que estão dispostos a discutir o uso dos ativos congelados do Banco Central Russo, uma fortuna de 210 bilhões de euros, para financiar a Ucrânia. A informação foi dada por líderes de duas bancadas da coalizão governista no Bundestag, em visita inédita à capital ucraniana. Todas as opções estão sobre a mesa, disseram, incluindo novas sanções e o destino desse dinheiro russo. Mas há um tabu: o envio de tropas alemãs. Não vou especular sobre cenários agora. Na Alemanha, este é um tema extremamente sensível, com debates acalorados, admitiu um dos parlamentares, deixando claro que a prioridade é aumentar a pressão sobre Putin por meio do apoio militar a Kiev, sempre em coordenação com Washington e os aliados europeus. E falando em Washington, a Casa Branca acendeu o sinal de alerta. Donald Trump deu um ultimato a Vladimir Putin para fechar um acordo de paz com a Ucrânia, prazo, 1º de setembro. Enquanto Moscou adia e impõe novas condições, os Estados Unidos e Kiev exigem um encontro entre os líderes. Um dia antes, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, havia avisado: novas restrições contra a Rússia estão sendo avaliadas, especialmente com o aumento dos ataques às cidades ucranianas. Trump, porém, parece otimista. Após reuniões no Alasca, ele espera que Putin e Zelensky se encontrem nas próximas 2 ou 3 semanas. Mas o Kremlin segue ignorando o chamado. Zelensky, por sua vez, lembra: o prazo de Trump expirou. E Kiev não vai esquecer disso. Enquanto isso, a máquina de guerra russa dá sinais de esgotamento. Até o dinheiro do contrabando está acabando, e a frota fantasma de Putin parece paralisada. Um navio-tanque carregado de petróleo russo, o Unity, foi detido em Murmansk após a tripulação denunciar salários atrasados, falhas em comunicações via satélite e documentação irregular.
Sob bandeira de Lesoto, mas com histórico de navegar sob pavilhão da Gâmbia, o navio faz parte da chamada Frota Sombra Russa, sancionada por Reino Unido, UE, Austrália, Canadá e Suíça em 2025 por transportar petróleo a preços acima do teto imposto. Os 20 tripulantes devem cerca de 4,9 milhões de rublos e 28,5 mil dólares, segundo o sindicato local. Pior, como o navio mudou de bandeira e proprietário recentemente, os contratos podem ser considerados nulos, deixando os marinheiros sem qualquer proteção legal. Os números são alarmantes. Só em julho, a dívida salarial na Rússia atingiu 1,04 bilhão de rublos, a Federação Nacional de Sindicatos estima 1,7 bilhão, enquanto demissões e vagas não preenchidas se multiplicam. A crise se aprofunda. E a tensão não para por aí. Nicolás Maduro acusa os Estados Unidos de prepararem uma intervenção direta na Venezuela, disfarçada de guerra contra o narcotráfico. Em uma rara coletiva de imprensa, o ditador venezuelano denunciou que Washington usa o combate aos cartéis como cortina de fumaça para justificar uma ofensiva militar no Caribe. Eles estão se posicionando. Não é sobre drogas, é sobre derrubar meu governo, afirmou Maduro, enquanto a presença naval americana na região aumenta. Trump, por sua vez, elevou o combate ao tráfico de drogas à prioridade máxima em sua agenda de segurança e imigração. O mundo está à beira de um abismo. E você precisa estar informado, porque o que acontecer nos próximos dias pode redefinir o equilíbrio global. A tensão não é coincidência, é cálculo frio. Amo Caracas, o estrategista por trás das cortinas do regime venezuelano, não tem dúvidas, eles estão tentando derrubar este governo pela ameaça de guerra. Maduro, em tom de alerta máximo, garante à cúpula militar que as Forças Armadas estão perfeitamente preparadas para revidar qualquer pressão. Mas a advertência que ecoa mais alto não vem de Caracas, e sim de um senador que conhece bem os bastidores do poder em Washington. Marco Rubio está traçando um plano onde o sangue de milhares será a tinta que escreverá o legado de Trump. Eles querem arrastar você para um banho de sangue, denuncia a inteligência venezuelana. Querem que a América Latina arda em chamas, que o Caribe se transforme em um cemitério, e que o nome de Donald Trump fique para sempre manchado pela carnificina de um povo inteiro. E o pior. Isso não é exagero. Os Estados Unidos acusam Caracas de ser o epicentro do narcotráfico global, mas os próprios dados da ONU desmentem a narrativa. A maior parte da cocaína entra nos Estados Unidos pelo Pacífico, enquanto o Caribe serve como rota secundária, camuflada em voos clandestinos. Então, pergunte-se, como a presença de navios americanos na região vai conter algo que nem sequer passa por lá? A resposta é simples e aterradora: não é sobre drogas. É sobre cerco. E enquanto o mundo discute a farsa das acusações, Washington dobra a aposta. A recompensa pela captura de Maduro, já absurda, foi duplicada para 50 milhões de dólares, um valor que só faz sentido se o verdadeiro objetivo for comprar traidores, não prender criminosos. Enquanto isso, a 3.000 quilômetros de distância, um encontro histórico está sendo orquestrado nas sombras. Pequim não é mais apenas um palco, é o epicentro de uma aliança que Washington teme. Kim Jong deixou Pyongyang em seu trem blindado, um palácio sobre trilhos com salões de conferência, suítes presidenciais e painéis de mogno polido. Seu destino? A parede militar do 75º aniversário da rendição japonesa, onde, pela primeira vez, 3 homens que desafiam a ordem global estarão lado a lado no mesmo palanque: Xi Jinping, Vladimir Putin e o próprio Kim. A Coreia do Sul já soou o alarme. Isso é a recriação visual da Aliança da Guerra Fria, avalia a inteligência de Seul. Mas o simbolismo vai além. Pequim está enviando uma mensagem. Enquanto os Estados Unidos apertam o cerco na América Latina, a Ásia constrói suas próprias trincheiras. E não é só retórica. A Shanghai Cooperation Organization, SCO, o bloco que une China, Rússia e seus aliados, acaba de dar um passo ousado. Energia e segurança agora andam de mãos dadas. Moscou e Pequim já anunciaram que seus projetos energéticos são mutuamente benéficos, mas analistas veem algo mais sinistro. Kim Jong-un não está em Pequim por acaso. Sua visita é um jogo de equilíbrio perigoso. Enquanto a Coreia do Norte abastece a Rússia com munição e soldados para a Ucrânia, Pyongyang precisa reatar laços com a China, seu antigo aliado, que vem perdendo influência para Moscou. Xi Jinping sabe disso. E é por isso que o trem de Kim avança devagar 45 milhas por hora, como se o tempo estivesse sendo medido para que cada movimento seja calculado.
Mas o que realmente assusta Washington é quem mais está na lista de convidados: Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, único líder da UE e da OTAN a pisar em solo chinês para as comemorações. Fico não esconde suas simpatias. Crítico ferrenho das sanções à Rússia, ele confirmou que, em Pequim, se encontrará bilateralmente com Xi Jinping e Vladimir Putin e, no dia seguinte, viajará para a Ucrânia para um encontro com Zelensky. Qual é o jogo aqui? Kiev ainda não confirmou se Fico tem mandato para negociar algo, mas uma coisa é certa: a Europa está rachando. E enquanto a OTAN tenta manter a unidade, a China está colhendo os frutos da divisão. Enquanto isso, em Hanoi, o Vietnã celebra 80 anos de independência com o maior desfile militar em décadas, um lembrete de que a história não se repete, mas rima. Os mesmos países que já foram palcos de guerras por procuração agora se rearranjam em novos blocos. A pergunta que fica é: quando a poeira baixar, de que lado você estará? Porque as peças já estão em movimento. E quem não enxergar o tabuleiro agora, pode acordar quando já for tarde. Fique atento. Compartilhe. Debata. Porque a próxima jogada pode mudar tudo e ela pode vir antes do que você imagina.